Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Pois é, hoje, segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, o mês de janeiro acabando, estamos aqui para comentar tudo o que aconteceu nessa rodada pelos campeonatos estaduais aí pelo Brasil, né? E vários resultados aí bem interessantes. Vamos falar aí sobre Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Gaúcho, Catarinense, pelos campeonatos aí, né? O que aconteceu de interessante nessa rodada pelo futebol brasileiro nesse final de semana, nós vamos conversar. Quero primeiramente agradecer o carinho de todos vocês que estão prestigiando aí o canal do Mazola, né? Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o Paulo Mazola, comentarista esportivo da cidade aí de Montes Claros, sou catarinense radicado na cidade de Montes Claros aí há 13 anos e venho aí, né, semanalmente aí pelo menos 3 vezes por semana bater esse papo sobre futebol, sobre bola no Brasil, no mundo, tudo o que acontece no mundo do futebol. Eu venho bater esse papo aqui com essa galera aqui do nosso YouTube. Também participo de programas aí de uma rádio aqui da cidade de Montes Claros, da Rádio Terra. Quem quiser, né, conhecer o meu trabalho é só acessar www.radioterram.com.br e também faço um trabalho no site chamado, né, O Tempo da Bola Cruzeiro GB, mas aí já é um trabalho dirigido aos torcedores do Cruzeiro, né? É aí um canal parcialmente cruzeirense, então também quem quiser conhecer um pouco desse trabalho, né, um lado desse meu trabalho aí falando exclusivamente do Cruzeiro, é só acessar lá, né, o Tempo da Bola Cruzeiro GB, né, que são os trabalhos aí que eu faço nessa área esportiva de comentário esportivo. Então vamos lá, né, vamos começar por tudo o que aconteceu nesse final de semana, e antes de mais nada quero deixar um abraço ao meu amigo Rogério Braga, né, que deixou um comentário aí, comentou na nossa última live, né, no último programa que eu gravei na semana passada, pedindo para que eu viesse falar sobre a Copa do Nordeste. Então hoje eu vou começar aí falando da Copa do Nordeste, que teve alguns resultados bem interessantes aí, né? Eu destacarei a vitória do Sport pelo Náutico, né? Tivemos clássico lá em Pernambuco, o Sport venceu o Náutico pelo placar de 3-2. O Sport aí que, né, infelizmente acabou sendo rebaixado, né, no ano passado para a Série B e parece que se recupera, né? Então tem a chance aí na Copa do Nordeste, de repente aí do Sport dar a volta por cima, né? Sacudir a poeira e dar a volta por cima. E o Fortaleza aí que goleou o Souza pelo placar de 5-0. O Fortaleza que no passado aí foi uma das coqueluches do futebol brasileiro, chegando até vaga na Libertadores, né? Sob o comando aí do Vojvoda, né? Esse argentino aí que chegou desconhecido no futebol brasileiro, mas está conseguindo excelentes resultados. O Fortaleza venceu o Souza pelo placar de 5-0 e também o CSA, né? O CSA de Alagoas aí venceu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 3-0. Então seriam esses aí os resultados, né, que eu gostaria de destacar da Copa do Nordeste também, que é uma competição bem atrativa, é uma competição aí que enche os estádios, né, naquela região. O nordestino é apaixonado por futebol, então enche os estádios naquela região. Lembrando aí que o líder do grupo A é o Fortaleza e o líder do grupo B é o Bahia, né? O Bahia também que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado e também tenta aí reerguer, então uma competição muito interessante, né? Tanto aí uma questão aí de público também, repito, o nordestino vai ao estádio, estádio sempre lotado, então quem puder aí dar uma espiada aí na Copa do Nordeste, veja, porque é uma competição muito interessante. Agora vamos falar aí sobre o Campeonato Carioca, o Cariocão também aí, mais uma rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo empatou com Volta Redonda, o Flamengo que ainda joga aí com um time misto, né, com um time aí sub-20 e tal, agora nessa semana que o treinador português Paulo Souza vai assumir o comando mesmo do Flamengo, né, o treinador aí vai assumir o comando aí do Flamengo, então a partir de agora a gente vai começar a ver um Flamengo diferente no Campeonato Carioca, um Flamengo aí jogando com seus principais jogadores, então vamos ficar de olho no Flamengo. O Vasco também empatou com Boa Vista pelo placar de 1-1, né? O Vasco ali que veio tropicando, o Vasco que na primeira rodada goleou, né? Agora empatou, agora não conseguiu um bom resultado. O Botafogo ganhou do Bangu, né? O Botafogo venceu do Bangu, o Bangu que na primeira rodada tinha vencido o Fluminense, né? O Bangu que é treinado aí pelo aquele ex-lateral e meio-campo Felipe, né? Um jogador muito bom tecnicamente, agora é o treinador aí da equipe do Bangu, né? Mas o Bangu ganhou a primeira, perdeu a segunda, e o Fluminense fez o inverso, né? O Fluminense que tinha perdido a primeira para o Bangu, agora venceu a equipe aí do Madureira. Então esses aí os jogos aí
das grandes forças do Rio de Janeiro, né? O Campeonato Carioca aí também vai aí para a sua terceira rodada, e vamos ver agora o que será, né? Vamos ver agora como será o treinador português aí, o Paulo Souza, como será que ele vai treinar o Flamengo. Vamos ficar de olho aí no Campeonato Carioca. E pelo Campeonato Paulista, né, ontem também mais uma rodada, a decepção mais uma vez a equipe do Santos, né, a equipe peixeira aí tornou a perder, o Santos que não se encontra, o Santos que nessa semana perdeu aí o Marinho, na semana que passou, né, hoje é segunda-feira, na semana que passou o Santos perdeu o Marinho para o Flamengo, então se o Santos já era uma equipe fraca, se enfraqueceu mais ainda, tornou a perder, ainda não venceu no Campeonato Paulista, perdeu para o Botafogo de Ribeirão. O Palmeiras empatou com a equipe de São Bernardo, né, pelo placar de 1-1, acabou perdendo penalidade. O Palmeiras que está adiantando os jogos, né, porque no final dessa semana ele já embarca para Abu Dhabi, né, lá para disputar o Mundial de Clubes. Ainda vai fazer um jogo amanhã contra a equipe do Água Santa e na quarta-feira deve estar embarcando lá para os Emirados, né, porque já na próxima semana, dia 8, ele já jogará pelo Mundial de Clubes. Vamos aí torcer para ver o que o Palmeiras vai fazer, né? Já quebrou aquela parte de que não tinha copinha, né? Agora o Palmeiras venceu a copinha. Será que o Palmeiras vai vencer o Mundial contra o Chelsea? Eu vejo boas chances aí. Eu vejo que o Palmeiras pode. O Chelsea não é aquele bicho papão, tem caído de produção, né? O treinador lá do Chelsea, lá, o Thomas Tuchel, lá até deu um descanso para alguns jogadores, que a equipe vinha de uma temporada muito puxada. Então vejo que o Palmeiras tem grandes chances aí de conquistar o Mundial. E outra equipe também que mais uma vez decepcionou é a equipe do São Paulo, né? O São Paulo aí que investiu bastante para essa temporada e ainda não venceu. Ontem não saiu do empate contra a equipe do Ituano. E olha, o Ituano quase venceu porque perdeu um pênalti. O Rogério Ceni não consegue emplacar como treinador, tirando no Fortaleza, né? Eu não sei o que acontece, porque ele treina bem o Fortaleza. Ele começa a carreira dele como treinador no São Paulo. Aí não vai bem porque é muito novo. Vai para o Fortaleza, faz uma boa campanha e tal, bacana. Aí vai para o Cruzeiro, aí alega que os jogadores queriam derrubá-lo. Tudo bem, até porque ele pegou o Cruzeiro num momento muito difícil. Volta para o Fortaleza, torna a fazer uma boa campanha. Aí vai para o Flamengo, né, mesmo conquistando o título, não consegue emplacar. Aí se fala que a imprensa pega no pé dele e tal. Agora volta para o São Paulo e não consegue emplacar também um bom trabalho? Sei lá, eu particularmente já começo a duvidar da capacidade do Rogério Ceni como treinador, porque tudo bem, uma coisa é você ser ídolo e tal, nem sempre o grande ídolo e o grande jogador vai ser um grande treinador. Exemplos temos muitos, né, por aí espalhados aí, Falcão, Júnior e por aí vai, né? Se a gente for listar aqui, geralmente os grandes treinadores não foram grandes jogadores, né? Curiosamente aí tem isso, Filipão, Luxemburgo e por aí vai. Ontem, repetindo, né, empatou somente com a equipe do Ituano. O Ituano perdeu um pênalti aí com o Gerson Magrão, foi defendido aí pelo treinador, pelo goleiro Jandrei, né? O treinador Rogério Ceni sacou o Volpi do time, tirou o goleiro aí, o Thiago Volpi, estreou o Jandrei, e o Jandrei já estreou com moral, né? Porque estreou aí pegando o pênalti, então, né, deve ter ganho pontos aí com o Rogério Ceni, mas o São Paulo vem decepcionando pelo investimento que fez, né? Mas vamos esperar então. E o Corinthians venceu, né? O Corinthians venceu o Santo André pelo placar de 1-0, né? Mas também ainda não convence, né? Poupou até alguns jogadores. O Corinthians que no final do ano passado fez um turno muito ruim, mas um retorno muito bom, né? Tanto que conseguiu até uma vaga na Libertadores, mas esse ano ainda não engrenou. O time do Silvinho aí está devendo. E agora na próxima rodada a gente vai ter um jogo bem interessante, que vai ter o clássico entre Corinthians e Santos. O Santos aí que, repito, né, ainda não venceu. O Carille, né, o Carille que tem uma história gigante aí no Corinthians, vai reencontrar o Corinthians e agora do outro lado. O que será que o que vai ser, né, desse clássico aí entre Corinthians e Santos? Vamos ver aí, né, se o Corinthians consegue dar uma engrenada e se o Santos consegue a primeira vitória ou se de repente aí se o Carille tiver mais um resultado negativo, não sei não se o treinador do Peixe aí já não começa a balançar. Mas esse aí é um balanço aí do campeonato paulista, né? Falando aí das grandes forças e já tentando projetar o que vai acontecer no meio de semana. E campeonato mineiro,
os 3 times da capital venceram, né? Atlético, Cruzeiro e América venceram. No sábado jogou o Atlético, né? O Atlético venceu a equipe da Tombense por 3-0, com gol de pênalti do Hulk, com gol aí do Savarino, com gol do Caleb, um gol muito bonito, um gol de letra, inclusive, né? E o Atlético aí, o treinador é o turco aí, já botou muitos titulares em campo, já a equipe quase que toda titular. De titular só não teve aí o zagueiro, né? Porque o zagueiro titular, a gente imagina que seja o Godin, né? Mas o Godin tá na seleção do Uruguai. Ali no meio campo ali jogou o Jair, jogou o Jair e o Caleb, né? Mas a gente sabe aí que o titular deve ser o Alan, né? E daí vamos ver aí, né? Com o treinador na frente também, né? Que o titular é o Keno, mas jogou o Ademir. Aos pouquinhos aí o Atlético vem se reforçando e mostra que é um grande time, né? Mostra que realmente vai brigar por todos os títulos. A decepção vem sendo a Tombense, né? Que até agora está lá na parte de baixo da tabela do Campeonato Mineiro, só com ponto, e a Tombense que geralmente vem sendo a quarta força do futebol mineiro, né? Vem sempre beliscando uma vaguinha ali nas semifinais e nesse ano não está conseguindo. Então esse aí, né, seria esse panorama desse jogo que foi Atlético e Tombense. Aí depois, né, ontem pela manhã, às 11 horas, jogou o Cruzeiro. E o Cruzeiro venceu mais uma. Agora venceu a equipe do Atlético lá em São João del Rei pelo placar de 1-0. Mas foi um jogo difícil. A equipe de São João del Rei vendeu o placar aí, vendeu caro a derrota, né? Venceu o Cruzeiro, venceu por 1-0 com o gol do Bruno José. O treinador Pessolano entrou com um esquema diferente do primeiro jogo, né? No primeiro jogo ele entrou com um volante e depois uma linha aí de 3 meias. Ontem não. Ontem ele entrou com 2 volantes e um meia somente, 3 atacantes, né? Entrou na frente com Bruno José, Vitor Leque e Edu. O Vitor Leque machucou, ele teve que colocar o Vagninho, mas o que importa é que o Cruzeiro está 100%, ainda não sofreu gols, né? Ainda é uma equipe ainda que estreou o goleiro Rafael Cabral, estreou o zagueiro Sidney, e agora na próxima quarta-feira vai ter o clássico com o América. E já promete ser uma partida muito boa, porque o América ontem também venceu a equipe aí, o América venceu a equipe do Democrata pelo placar de 2-0, com o Wellington Paulista fazendo gol já, né? Estreou o Wellington Paulista, e o Wellington Paulista já deixou a marca dele aí de artilheiro, fazendo um dos gols da vitória do América, e quarta-feira vai ter clássico. E agora, será que vai ter a lei do ex? Porque todo mundo se recorda aí, né, que o Wellington Paulista foi atacante do Cruzeiro há uns anos atrás e deve vir aí com sangue nos olhos, né? Então, clássico quarta-feira, mudou de local e mudou de horário, né? A princípio, esse clássico seria no Independência às 5h30 da tarde, né? Mas não, vai ser no Mineirão, 9h30 da noite, mando do Cruzeiro, né? Então promessa aí já de um grande clássico nessa terceira rodada do Campeonato Mineiro. Então destacar aí a Caldense, né? Quero destacar a Caldense, que hoje é a o segundo colocado, né? Está na vice-liderança do Campeonato Mineiro, aí com 2 vitórias também. A equipe de Poços de Caldas aí está tomando esse lugar que era então da Tombense, né? Está ali entre os 4 ali, está fazendo uma campanha bem interessante a equipe da Caldense. E na próxima rodada, né, o jogo dos grandes aí, o Atlético vai até Uberlândia enfrentar o Uberlândia, e tem um clássico aí, né, o clássico entre Cruzeiro e América. Esse é o resumo aí dessa mais uma rodada do Campeonato Mineiro. Também quero destacar aí lá no Sul o Campeonato Gaúcho, teve um empate do Grêmio também que não engrena e tal. O Grêmio ainda está meio que rateando, né, que está derrapando, ainda não conseguiu fazer um bom jogo, e o Internacional venceu, né, com gol aí do interminável D'Alessandro que voltou aí parece que para se aposentar no Internacional, né, fazendo um contrato aí de 3 meses até o período do Campeonato Gaúcho. Vamos ver aí o que esperar aí de Grêmio Internacional nessa temporada, que as equipes que não foram muito bem ano passado, né, se esperava demais, principalmente do Grêmio aí, que fez investimentos milionários e não conseguiu desenvolver um bom futebol, e o Internacional também ficou aí pelo meio do caminho, né? Vamos ver se esse ano, principalmente o Internacional, né? O Internacional que está na Série A, o Juventude também que está na Série A, e o Grêmio que vai amargar aí uma Série B, né? Então o Grêmio aí precisa mostrar alguma coisa diferente do que mostrou na temporada passada para voltar à elite do futebol brasileiro. O Internacional que vendeu o atacante Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto aí vendeu para o Zenit da Rússia por mais de 150 milhões, algo do tipo assim. Então o Internacional vai botar um bom dinheiro aí no caixa vendendo esse atacante aí, o Yuri Alberto.
Falar também do futebol catarinense, né? O futebol catarinense, que quem está dando as cartas lá é a Chapecoense do treinador Felipe Conceição. É, o Felipe Conceição, que não foi bem no Cruzeiro, né? Foi muito bem no América, mas no Cruzeiro não foi muito bem. Agora está lá em Chapecó e está dando uma cara interessante para a equipe da Chapecoense. A Chapecoense que ano passado fez um fiasco no Campeonato Brasileiro, né? Fazendo a pior campanha das equipes na Série A, mas agora parece que se recupera, né? Parece que reorganizou a casa e a Chapecoense é a líder lá do Campeonato Catarinense. Quem continua decepcionando é o Figueirense, né? O Figueirense não engrena, depois de fazer aquela partida contra o Avaí, né? Que venceu o clássico aí pelo placar aí de 3-0, não conseguiu mais vencer, ainda não fez gol no campeonato, 2 empates e uma derrota. E o Avaí venceu também, mas não convenceu. Tá ali no meio da tabela ali, a equipe que é da primeira divisão do futebol, da Elite, anunciou essa semana, está anunciando a contratação do lateral esquerdo Cortez, né? Já pensando ex-Grêmio, né? Ex-Botafogo, São Paulo, o Cortez aí que há algum bom tempo não desempenha um bom futebol, mas vai ser a aposta do Avaí aí para a lateral esquerda. Lembrar também que temos seleção brasileira, né? Brasil e Paraguai no Mineirão. Aí amanhã, né? Amanhã vamos ver aí se o Brasil já está classificado. O treinador Tite deve promover mudanças no time, mas confesso que a seleção brasileira não me empolga e também não empolga, né? Acho que a maioria do povo brasileiro que considera que essa seleção não é uma seleção brasileira, né? É uma seleção de amigos do Tite. Pessoal, então acho que é isso, né? Deu para fazer um apanhado aí de tudo que aconteceu nesse final de semana aí pelo futebol brasileiro. No meio de semana tem mais comentário, devo fazer o comentário na quinta-feira, né? Já que teremos rodada na quarta. Quero agradecer ao carinho de todos, pedir que vocês fiquem atentos aí no canal do Mazola. Comenta, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, dá aquela moral aí para que a gente possa cada vez mais interagir com vocês, tá bom? Uma excelente semana a todos, um beijo no coração e até quarta-feira, se Deus quiser, tá ok? Uma excelente semana e até a próxima!